Ele precisa tomar decisões, ou mesmo os colaboradores de uma empresa precisam tomar decisões. Então, por exemplo, a definição de um preço de venda, ou a definição se eu vou demitir ou não uma determinada pessoa, então a definição se eu devo ou não fazer marketing de um determinado produto, ou então o que eu devo fazer para aumentar o lucro da minha empresa. Será que a inteligência artificial vai dar uma resposta adequada a esse tipo de pergunta, que exige, assim, uma resposta que eu diria até que depende um pouco da opinião, né, de quem está dando? Sim. Muitas vezes a gente, apesar de todas as informações, tomamos as nossas opiniões e aí sistema, não tem sistema, inteligência artificial, eu tomo a minha decisão porque eu acho que deve ser para lá. Então isso é o perfil do executivo. Mas eu vou usar um exemplo, um período razoável na minha vida, 5 anos eu trabalhei com vendas. Vendas, você precisa, vendeu ou não vendeu, é muito fácil, tá certo? E aí você tem o preço de venda ou não tem o preço de venda, também isso é muito fácil de ver, preço médio produto, etc. À medida que você mergulha na produtividade de vendas, você precisa de indicadores. E eu, durante esse período, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar indicadores, ok? Tá. Para criar indicadores, o que você faz? Você começa a transferir aquele monstro de base de dados monstruosas, coloca em umas coitadas de umas planilhas eletrônicas que tem que digerir aquela maçaroca de dados e começa a testar indicadores que demonstrem a real produtividade do vendedor. Concorda comigo? Concordo. Ok, eu fiz isso. E eu cheguei em um primeiro exercício em 69 indicadores e com o tempo a gente foi identificando quais eram os 20 ou 15 ou 12 indicadores que assim, você olha, você vê. Esse vendedor vende bem, esse vendedor nessa região está assim assado. O que ajuda a tomada de decisão, ok? Ok, agora pensa com inteligência artificial. Pega essa mesma maçaroca de dados, pega quais são os melhores indicadores que eu posso medir o meu vendedor. E tem uma conversa com uma ferramenta que pode, de repente, analisando os dados e analisando a correlação de comportamento de dados e trazer sugestões de indicadores. Eu, com certeza, teria feito esse trabalho num período muito mais curto e teria as informações para poder tomar as decisões adequadas. E mais, né? Não era eu que estava tomando as decisões. O muito importante é o vendedor saber tomar as decisões na hora que ele está fazendo uma venda. Então, todas essas atividades de suporte às atividades, mesmo que sejam operacionais ou de gestão, vão ter ferramentas que estarão muito melhor elaboradas, né? Você sabe bem que olhar a correlação de dados para ver a melhor correlação para ver, hoje é feeling, muito feeling. Eu digo que essa lição que eu falei para você dos 12 indicadores principais não foi uma coisa imediata, simples. Foi olhando, vendo e vendo o comportamento do negócio. Quando aquele indicador estava a partir desse ponto, o EBITDA estava com aquele tanto. E você começa a fazer, como ser humano, uma correlação. Sistemas com inteligência artificial terão condição, bem utilizados, de fazer essas correlações com muito maior facilidade do que nós. Você poderia